Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começamos aí a semana e ontem, no final do domingo, nós tivemos aquela notícia maravilhosa onde os ministros do Supremo que faltavam emitir os seus votos em relação àquele caso da reeleição de Maia e Alcolumbre. Eles nos surpreenderam positivamente, né? Mas lógico que não foi por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão, né? A pressão nossa nas redes sociais, a pressão nossa até nas ruas, né? Que teve gente que foi para a rua ontem em Brasília, pediu voto impresso e ali já tinha também implícito uma pressão em cima não só do TSE, mas também em cima do STF em relação a esse absurdo da reeleição de Maia e Alcolumbre. Como um vídeo que eu mostrei dias atrás para vocês aqui, mostrando que a Constituição, no artigo 57, parágrafo 4º, ela veda explicitamente a recondução ao cargo de presidente da Câmara e do Senado, né, numa mesma legislatura. Ou seja, o Maia e o Alcolumbre já tinham sido eleitos na outra legislatura e reeleitos nessa legislatura agora, eles estavam impossibilitados, constitucionalmente falando, né, de serem novamente reconduzidos aos cargos. Então, faltavam alguns ministros a emitirem os seus votos, né? E ontem à tarde, para o início da noite, eles votaram e, surpreendentemente, eles votaram contrários à reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eu fiz um vídeo curto ontem à noite mostrando para vocês aqui que tinha acabado de sair a notícia na internet, na televisão, e estava repercutindo, né? E eu fiz um vídeo rapidão aqui para falar para vocês sobre isso. E agora eu estava vendo durante todo o dia aí a repercussão desse caso e vi vários analistas, vários jornalistas dando opinião sobre isso. E as opiniões são diversas. Uns dizem que nós não temos o que comemorar, porque apesar do STF ter decidido positivamente, né, esse caso, teve 5 ministros, porque foi 6-5. 6 ministros votaram contrários e 5 favoráveis, sendo que o Cássio Nunes votou favorável ao Alcolumbre e desfavorável ao Maia. Um absurdo também que não dá para entender esse tipo de voto. Porque a Constituição ela não distingue um cargo do outro e ela veda a recondução ao cargo na mesma legislatura para os 2 cargos. Bom, então os que votaram favoráveis a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre foram Gilmar Mendes, que era o relator, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Ricardo Lewandowski. O Cássio Nunes, como eu já disse, votou favorável ao Alcolumbre e contrário ao Maia. Depois vieram os votos de Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Barroso, Fachin, e o voto de Minerva foi do ministro Luiz Fux, presidente do STF, pois estava empatado em 5-5, no caso do Alcolumbre, né? Estava 5 votos favoráveis ao Alcolumbre e 5 contrários. Já tinha 6 votos contrários ao Maia e 4 favoráveis. Bom, então o Maia já tinha perdido, faltava então a situação do Alcolumbre, que estava empatado em 5-5, e o Fux deu o voto de Minerva e votou ali contrário à recondução ao cargo, ou seja, a reeleição também do Alcolumbre. Então, a situação é a seguinte, né? Como eu disse, várias pessoas fizeram comentários sobre isso hoje, e eu concordo com muitos deles, e outros eu concordo em partes. Por exemplo, teve gente que falou que a gente não deveria comemorar. Eu acho que nós temos que comemorar o fato da gente não ter a Constituição totalmente rasgada e a gente ter, então, a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, porque se eles tivessem obtido esse direito a ir para a reeleição, possivelmente eles conseguiriam seu intento e seriam reeleitos, e isso seria péssimo para o país. Então, nesse sentido, nós temos que comemorar e muito, e muito. Agora, o fato de 5 ministros dos 11 terem votado contrários ao que está escrito na Constituição de forma expressa e clara, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo.
eu vi até o pessoal do Terça Livre dizendo que, o Alan dos Santos, né? Dizendo que nós já estamos numa Venezuela, só não estamos totalmente porque o presidente é Jair Bolsonaro. E ele tem barrado ali, tem feito o possível para não deixar as coisas avançarem como esse pessoal quer. Mas o fato de 5 ministros terem votado contrário ao que está na Constituição, isso é muito grave. Eu diria que isso é de uma gravidade que muita gente não compreende. Muita gente não compreende a gravidade desse assunto e por isso às vezes não se escandaliza tanto. É preocupante, é muito preocupante e a gente tem que aguardar agora que nós tenhamos aí presidentes da Câmara e do Senado, pessoas um pouco menos piores do que Maia e Alcolumbre, porque agora sim o presidente Bolsonaro nesses 2 próximos anos pode ter uma esperança de conseguir governar o país. Não vou dizer que fazer tudo o que gostaria de fazer, mas pelo menos fazer um pouco mais do que fez durante a gestão do Maia e do Alcolumbre, na Câmara e no Senado. Então agora é aguardar, mas você vê os ministros que deram esses votos contrários à Constituição, eu digo que são contrários à Constituição porque a Constituição está clara, não existe interpretação. Não tem que você fazer contorcionismos para dizer que está escrito isso, mas o legislador quer dizer aquilo, porque não é, está muito claro ali. E que punição que terá para esse pessoal? Nenhuma. Eles fazem isso porque eles sabem que acima deles não tem ninguém para julgá-los, sabe? Então, esse pessoal tipo o Gilmar Mendes, principalmente, né? Que o Gilmar Mendes foi o relator, ele que saiu com essa tese aí que poderia sim ter essa reeleição e infelizmente foi seguido, né? Foi seguido inclusive pelo Cássio Nunes, parcialmente, mas foi uma votação, um voto esdrúxulo, um voto sem pé nem cabeça do Cássio Nunes. Não existe, porque o voto do Cássio Nunes é uma coisa ridícula. O voto do Cássio Nunes já está sendo comparado com aquela decisão do Lewandowski na cassação da Dilma, quando ele fatiou a Constituição, sendo que a Constituição era muito clara e dizia que haveria a perda de mandato e a ineligibilidade. O Lewandowski cassou a Dilma lá, o Congresso cassou e o Lewandowski, na canetada lá, ele deixou ela elegível, depois ela foi candidata ao Senado lá em Minas Gerais e o povo fez as vezes do STF, não a elegeu. Então ficou pior para ela do que se ela tivesse ficado inelegível, que pelo menos ela ficaria como vítima. E acabou que quebrou a cara, porque o povo não quis ela no Senado de Minas Gerais. Mas enfim, então o voto do Cássio Nunes foi um voto bizarro. Agora, em relação a Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Lewandowski, nós não temos realmente nenhuma perspectiva de coisa boa que saia desses 4. Não temos. Todas as decisões desses 4 aí, já contando aí inclusive com esse inquérito inconstitucional, o Alexandre de Moraes é o relator, isso aí nós não temos o que esperar de bom desses 4. Os outros 6 que votaram contrários à reeleição, esses aí, grande parte das vezes também dão umas decisões também absurdas, né? Mas de vez em quando tem um lampejo de consciência e acabam às vezes votando conforme as nossas expectativas, né? E votando principalmente conforme o que diz a lei, né? Não podemos esquecer que o Marco Aurélio foi um dos que votou favorável, que votou contrário à reeleição, né? Votou favorável à Constituição, ao que estava na Constituição, mas nós não podemos esquecer que o Marco Aurélio recentemente mandou soltar, numa decisão liminar, um habeas corpus, mandou soltar o traficante André do Rep. Quem não se lembra disso? Há poucos meses atrás aí. Então, nós não devemos esquecer. Não é porque o Marco Aurélio Melo deu agora uma decisão acertada que nós temos que esquecer as decisões erradas que ele já fez aí para trás. Na minha opinião, eu acho que a composição atual do STF, eu acho que é a pior que já teve
Eu acho que é a pior que já existiu. Não pode ter existido uma composição pior do que a que tem agora desses 11 ministros. Eu acho que nunca teve. Bom, agora pelo menos nós vamos passar esse final de ano mais aliviados em relação a esse assunto. E agora em 1º de fevereiro nós teremos então a eleição para presidente da Câmara e do Senado. E com certeza nós teremos pessoas menos piores. Que não sejam o ideal, mas pelo menos serão menos piores para o Brasil. Ok, meus amigos? Então era isso por hoje. E eu tinha prometido que voltaria aqui para falar sobre esse assunto. Então essa é a minha opinião. E eu peço a você que, se gostou desse vídeo, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. E que tenhamos todos uma semana abençoada por Deus.